they should have a nuclear weapon. Você acha que eles deveriam ter uma arma nuclear, que é um poder imenso? Eu nem quero discutir o quão poderosa é, porque é deprimente. E eles disseram, não, eles não deveriam ter. Definitivamente, eles não deveriam ter. Eles disseram, e você não quer lutar uma guerra? Não, nós não queremos lutar uma guerra. Então essas são pessoas ingênuas que, francamente, são estúpidas. Se você acredita que o Irã deveria ter uma arma nuclear, há algo errado com você. Porque eles usariam, e a única dúvida é se seria dentro de uma hora, depois de conseguirem, ou em um dia. Eles vão usar e vão explodir todo o Oriente Médio, não só Israel. Eles vão começar por Israel, mas vão explodir tudo. E você pode ver isso quando eles inesperadamente começaram a enviar mísseis para todos os países num raio de 1000 milhas deles. Quero dizer, eles estão explodindo países que eram vizinhos, não necessariamente amigos. Na verdade, eles até explodiram alguns amigos. Eles estavam atacando as pessoas que cuidam das contas deles. Eles estão enviando milhares de mísseis para países que não esperavam estar em guerra porque querem dominar o Oriente Médio. E se eu não tivesse encerrado o horrível acordo nuclear do Irã feito por Barack Hussein Obama, o que eu fiz no meu primeiro mandato. Um dos acordos mais estúpidos, talvez o mais estúpido, por causa do perigo envolvido. Você teria visto eles com uma arma nuclear há 3 ou 4 anos. Eles teriam usado e explodido o Oriente Médio e viriam atrás de nós. E esses lindos B-2, me dá esse bombardeiro, Andrew. Deixa eu abraçar esse carinha. Me dá aquele bombardeiro. Obrigado. Você soube imediatamente qual era. Parece pequeno, mas pessoalmente é muito grande. É o único avião capaz de transportar 200 libras. Bomba de 1000 libras. Então eu não sei como fazer isso. É muito elegante e bonito, mas carrega muitas armas e muitas bombas. Mas será que eu não tinha enviado essa máquina tecnológica e impressionante? E o que dizer de vários outros ataques coordenados que foram realizados contra o Irã recentemente? À meia-noite, sem lua, completamente escuro, cada bomba foi lançada exatamente no alvo que deveria atingir. Como eles fazem isso, quem sabe? Ninguém mais consegue entender, nenhum outro país consegue fazer isso. Nenhum outro país tem um exército como o nosso, nem chega perto. E acho que provavelmente já provamos isso com a Venezuela e agora porque já fizemos várias operações no Irã. Se eu não tivesse feito isso, se não tivesse dizimado, eu chamo de poeira nuclear deles. Eles teriam conseguido uma arma nuclear em um mês após aquele bombardeio. E eles teriam usado primeiro em Israel e depois no Oriente Médio. E você sabe disso porque todos aqueles mísseis lançados contra os vizinhos deles estavam prontos. Há muito tempo, eles sabiam que usariam isso rapidamente. Sem isso, haveria uma guerra nuclear que levaria à Terceira Guerra Mundial. E o mais importante, essa seria uma guerra onde nada restaria. Então fizemos algo grandioso. As pessoas que dizem que está tudo bem para uma ideologia muito doente, um país doente em termos de sua liderança, pessoas muito boas, pessoas excelentes. Mas as pessoas que dizem isso, eu acho que elas são, na verdade, ou más ou estúpidas. Então, se você acredita que o Irã não deveria ter uma arma nuclear, que eles não deveriam ter, então você tem que absolutamente amar o que eu fiz, porque em 2 semanas nós os dizimamos. Eles não têm marinha, não têm força aérea, não têm armas antiaéreas. Eles não tinham liderança. A liderança se foi, mas formaram outra para escolher um líder, que também sumiu. Agora acham que até o sol desapareceu. Todos se foram. O grande problema é que não sei com quem estamos falando, pois ninguém ouviu falar delas. Estão todos mortos. Mas trabalhamos pelo mundo, não por nós, mas pelo mundo inteiro. Nós pegamos o pior país em 50 anos, talvez até mais, do ponto de vista ideológico. Um país que queria explodir o mundo, um país doente e que tem um fervor religioso. E quando você adiciona religião, sabe, as pessoas não percebem que mais pessoas morreram em guerras religiosas do que em todas as outras guerras juntas. E é isso que teria acontecido aqui. E foi uma coisa terrível. Orgulho-me do que fizemos. Acho que o JD entende isso melhor que a maioria. Se você der uma arma nuclear ao Irã, pelo menos uma parte muito significativa do mundo seria destruída. E ela seria usada quase imediatamente. Sim. Você não se importa se eu deixar isso aqui, né? Não é uma coisa linda? Sabe, eu costumava olhar para isso e dizia, é uma obra de arte, mas como pode ser eficaz? É tão furtivo. Pense nisso, Peter. 1h da manhã ele voa e dizem, senhor, eles estão no espaço aéreo iraniano. E eu digo, e estou assistindo da sala de situação com mais algumas pessoas muito inteligentes, incluindo alguns bons generais de verdade, não generais de televisão. E de repente você vê aquele mergulho, eles começam a mergulhar e você vê 30 mil, 20 mil. Rapaz, eu disse, isso foi muito.
Eles desceram rapidamente até Amém. E eles têm consciência de que estão vindo e são muito inteligentes e nunca os viram. E eles estão atirando um pouco, mas não sabem no que estão atirando porque não conseguem ver nada. E então você ouve as maiores explosões que alguém já ouviu. Essas são as maiores bombas fora as nucleares. Essas são as maiores bombas. E você diz, que tecnologia nós temos, que país incrível. Eu construí isso em grande parte. Construí durante meu primeiro mandato. Eu construí isso. Eu não sabia que teria que usar tanto no meu segundo mandato. Mas tivemos um presidente e uma administração incompetentes. E se aquele grupo, seja Kamala ou ele, de qualquer forma, tivesse mais 4 anos, nós simplesmente não teríamos mais um país. Com certeza. Presidente, diz trabalhar para o resto do mundo. Nas suas conversas com seus colegas, eles estão te agradecendo. Como são as conversas quando você fala sobre esse conflito militar que está acontecendo no Irã? Bem, eles deveriam me agradecer porque muitos deles recebem 90%. A China, por exemplo, deveria nos agradecer, mas eu não espero um agradecimento. Eles deveriam pensar, já que o Japão recebe 95%, a China 91%. Muitos dos países, a Coreia do Sul recebe uma porcentagem enorme do seu petróleo e, portanto, da sua energia do estreito. Ou como eles chamam, o estreito. E eles deveriam não só agradecer, como também deveriam nos ajudar. O que me surpreende é que eles não estão ansiosos. Vamos anunciar alguns nomes aqui. Alguns realmente estiveram na linha de frente. Eu anunciaria o nome deles agora, mas talvez eles prefiram que não, por qualquer motivo. Vou dizer uma coisa. Hoje é muito mais fácil conseguir pessoas do que era há 2 semanas. 2 semanas atrás, antes de destruirmos lá, antes de você obliterar o país, antes de eliminarmos, porque eles estão com cerca de 8% dos mísseis deles, eles têm apenas uma pequena parte dos drones. E nós demolimos muitas fábricas de produção de mísseis e drones. E o resto está seguindo o mesmo caminho. Nosso exército tem sido incrível. Atacamos a Ilha Kargil. Destruímos absolutamente tudo na Ilha Kargil, exceto que eles deixamos os dutos. Porque se tirarmos os canos vai demorar muito para construí-los. E em algum momento algo positivo vai acontecer em relação a esses canos. Mas alguns países me desapontaram bastante e fui eu quem fez eles aumentarem a cota da OTAN de 2 para 5% do PIB. E eu me dou bem com esses países da OTAN. Mas eu sempre disse, sabe, o problema com a OTAN é que nós sempre estaremos lá por eles, mas eles nunca estarão lá por nós. E quando ouço o Reino Unido, que era meio que considerado o Rolls Royce dos aliados, certo? Você não diria que eles eram os mais antigos e que estariam lá? Eu digo que seria realmente útil se vocês enviassem alguns navios. E se você tiver alguns infiltrados como eles têm, será muito útil. E o primeiro-ministro é um homem legal. Acho que ele é um cara muito bacana. Ele diz, bem, eu gostaria de perguntar à minha equipe. Não se preocupe com a equipe, você não tem uma. É o primeiro-ministro. Pode decidir. Bem, preciso falar com minha equipe. Eu disse, não precisa falar com ninguém. Então é muito decepcionante. Então depois que nós os obliteramos e destruímos o exército deles, tudo isso, e a região se tornou muito mais segura. Ele disse, nós vamos enviar 2 porta-aviões. Eu disse, eu não quero mais eles. Eu não quero eles depois que vencermos. Eu quero antes de começarmos. Eu não preciso dos seus porta-aviões depois. Nós já vencemos. Então essas coisas são muito decepcionantes. Temos que lembrar, nós temos 45 mil soldados no Japão, temos 45 mil soldados na Coreia do Sul, temos 50 mil soldados na Alemanha. Nós defendemos todos esses países. E então, vocês têm algum navio caça-minas? E eles dizem, bem, seria possível para nós não nos envolvermos? Eu venho dizendo isso há muito tempo. Essa é a melhor coisa que saiu disso. Nós gastamos trilhões e trilhões de dólares na OTAN para defender outros países. E eu sempre disse, mas se algum dia chegar a hora de nos defenderem, eles não vão estar lá. Muitos deles não estariam lá. E nós vamos ter que começar a pensar de forma mais inteligente neste país. Alguns têm sido muito bons. 1 ou 2 foram excelentes. Vou te dizer, os melhores aparecem na hora certa. Mas houve alguns que estavam lá em cima, Peter. Estavam lá em cima e queriam muito fazer isso. Fala, Peter. Obrigado. Você falou sobre o Irã algumas vezes hoje e sobre o que eles fizeram. Depois que a teoria épica começou, citou ataques a nações do Golfo. Ninguém esperava isso, ficamos chocados. Você ficou surpreso que ninguém te informou antes que essa poderia ser a retaliação deles? Ninguém, não, nem os maiores especialistas achavam que eles iam atacar. Eles não eram países amigos, eram neutros e conviveram por anos. Peter, eles iam tomar conta do Oriente Médio. Eles iam destruir Israel com sua arma nuclear, mas depois que nós eliminamos o potencial nuclear deles, o potencial de suas armas, eles começaram a construir mísseis, milhares e milhares de mísseis. E eles iam fazer isso com mísseis enquanto desenvolviam. Essas pessoas são doentes. Enquanto desenvolviam armas nucleares, de alguma forma eles iam começar em outro local. Porque aquele local, você viu o local, a montanha. Eles iam entrar em uma certa área que nós sabemos exatamente onde fica. E eles iam fazer isso e é incrível o que nós fizemos. Eu te digo o trabalho que nós fizemos. Se eu não tivesse encerrado o acordo nuclear do Irã de Barack Hussein Obama, agora mesmo, bem, Israel já teria desaparecido. Teria sido incinerado. E provavelmente o Oriente Médio também. E lembre-se, eles têm todos aqueles mísseis.
E eu ouvi que eles estavam enviando mísseis para os Emirados Árabes Unidos. Eu disse, isso é estranho. Os Emirados Árabes Unidos são como o banqueiro do Irã. Eles são como o banqueiro. O Catar, seus vizinhos, eles se davam bem. A Arábia Saudita, subitamente o Kuwait e o Bahrein estão sendo atingidos. Todos esses países também. Nenhum especialista previu que isso iria acontecer. Não é questão de tipo, você deveria saber? E se soubéssemos, grande coisa. Quero dizer, temos que fazer o que precisa ser feito. Mas nós os atingimos tão forte como ninguém jamais foi atingido. Nós os atingimos muito forte. E nós eliminamos a maioria dos mísseis deles. Eliminamos a maioria dos drones deles. Eliminamos a maioria dos lugares para onde os mísseis e os drones foram. Eliminamos completamente 2 camadas de liderança. E provavelmente uma terceira, se você acreditar em algumas histórias. Então, só temos um ponto de estrangulamento. E eles o usaram muito bem por anos. Mas isso não funciona. Mas eu penso o seguinte, se alguns desses países aos quais temos sido bons por anos, e talvez mais importante do que isso, alguns desses países que recebem 90% ou 95% de sua energia de lá. Eu sou Hormuz, isso é ótimo. Hormuz, um lugar famoso, maravilhoso, lindo, mas você provavelmente não gostaria de estar navegando de barco lá agora. Eu queria, sabe por quê? Não por causa deles, mas por nós, pois destruímos toda a marinha deles. Eliminamos todos eles, eles chamam de camada de drones, camada de minas. Existem barcos específicos feitos para colocar minas. Já pensou em ter uma nação com 22 barcos de função única? São barcos de aparência bem distinta. Você não os quereria para a sua família. Eles não são bonitos. A única função deles é levantar uma mina, colocar na água e soltá-la a uma certa profundidade. Mas eles tinham 22 desses. Eliminamos todos eles. Mas provavelmente você pode deixá-los no ônibus. Então, na verdade, nem sabemos, aliás, não sabemos se alguma mina sequer foi lançada. Mas só a ideia de que poderiam ser lançadas assusta pessoas que têm navios de bilhões de dólares? Sim. Por favor. Obrigado, Trump. Pergunto ao vice-presidente como combater fraudes na Califórnia e Nova York, além de Minnesota. E Trump disse hoje que o novo líder supremo, Mota Wake, pode estar morto ou vivo. Há relatos interessantes sobre ele hoje. Um diz que ele escapou nos primeiros ataques aéreos no jardim. Outro sugere que ele pode ser gay, apesar disso. Liderando a idiocracia, o povo do cenário da dor. Como você determina o que é verdade? E você tem alguma avaliação? Bem, até agora não se sabe. Se olhar para o pai dele, ele dava muitas palestras sobre morte à América. Ele sempre dizia, morte à América. Quando dizem isso, acredite neles, pois fariam isso. Usariam armas nucleares, se as tivessem. Eu nunca dei a ele a chance de usar. E outros presidentes deveriam ter feito. Conversei com um dos ex-presidentes de quem eu realmente gosto. Na verdade, falo com alguns, eu gosto de algumas pessoas, o que pode ser chocante. E ele disse, eu queria ter feito o que você fez. Poderia ter feito. Outros presidentes, alguém deveria ter feito. Durou 47 anos. Chamam o Irã de valentão do Oriente Médio. Os acordos de Abraão nunca existiriam. Nem haveria paz no Oriente Médio agora. Terá paz. Isso seria impossível sob a ameaça de um Irã nuclear. Mas o Irã hoje é só uma sombra do passado. Não é mais valentão. Agora sofre bullying. É um valentão que apanhou. Nós acabamos com eles e eles mereceram isso. Quando você vê um soldado andando na rua sem os braços ou sendo ajudado a andar porque ele não tem pernas ou o rosto dele foi completamente destruído, sem pernas e sem braços. Esses dois sem pernas e sem braços e com o rosto destruído. Isso foi causado por bombas à beira da estrada. Essa era a arma favorita de Soleimani que eu matei no meu primeiro mandato. O general Soleimani, se eu não o tivesse matado, aquilo teria sido o começo da queda deles. Porque se ele não tivesse ido, é possível que não estivéssemos tão avançados na destruição do Irã. Porque ele era um general realmente bom, ele era um homem cruel e horrível, mas era um general brilhante que planejava atacar 5 de nossas bases militares ao mesmo tempo. E o homem que perdeu a vida com ele era o seu exato equivalente no Iraque. E eles estavam trabalhando juntos e foram atingidos com força. E se isso não tivesse acontecido, teríamos tido um problema. Mas talvez mais importante do que isso, ele era realmente o cérebro por trás de tudo. E eles nunca encontraram alguém para substituí-lo em termos de genialidade e o eliminaram. E esse foi um grande passo no cauteá-lo. Mas se não nos livrássemos do acordo de Obama, eu o rescindiria. Contrariando a vontade do meu então secretário de Estado, ele não era um marco. Contrariando a vontade de muita gente na época. Lembra disso, Peter? Muita gente. Eu não tinha terminado o relacionamento. Lembra disso, Stephen? Sim. Não, aquele negócio foi um desastre. Esse foi o caminho para uma arma nuclear. Eles já o teriam tido há 3 anos.
ele teria sido utilizado. Eu diria que há 2 ou 3 anos e teria sido usado no Oriente Médio. E, aliás, depois que terminarem isso, eles virão para cá. Eles nunca tiveram a chance de fazer isso. Quero perguntar sobre o ponto interessante que disse hoje, que falou com outro ex-presidente. Foi George W. Barbosa? Não, era... Será que é o Bill Clinton? Não quero dizer. Não é que eu queira dizer que, pelo fato de ser membro de um partido político, ele tem a síndrome de transtorno de Trump. Bem, na verdade, ele é alguém que gosta muito de mim e eu também gosto dessa pessoa que considero ser muito inteligente e perspicaz. Mas essa pessoa disse, quem me dera ter feito isso? Certo, mas não quero entrar em detalhes. Eu não quero ele em encrenca. Talvez, ei, sabe de uma coisa? Acho que você provavelmente sabe. É interessante e talvez ele ficasse orgulhoso. Poderia perguntar, quer que eu diga seu nome ao Peter na Fox? Bom, ao menos você tem avaliações altas. Estão altíssimas, Peter. Parabéns e obrigado. Percebendo. Muitos parabéns. Posso perguntar? Você tem outra pergunta? Sobre a guerra, se o Irã, como você disse, for aniquilado, perder os mísseis, seus principais líderes, a Força Aérea e a Marinha, encerramos a guerra esta semana. Sim, claro. Vai. Será que já somos nós? Creio que não, mas será em breve. O mundo será muito mais seguro ao final de tudo isso. Isso será concluído em breve. Teremos um mundo muito mais seguro. Eu tinha a obrigação de fazer isso. Eu não queria. Eu vou para uma excursão. Eu não quero fazer essa jornada. Tínhamos o mercado de ações mais alto da história. Gasolina barata. Estava tudo bem. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Você faz isso e o preço do petróleo sobe e isso é bom. Mas isso é pouco perto de permitir que eles tenham... Você quer ver o mercado de ações cair? Então deixe que te atinjam com armas nucleares. Eu disse isso esta manhã. Acho que é um preço muito pequeno a se pagar. E, sinceramente, achei que fosse cair muito mais. Para ser sincero, achei que cairia muito mais. Só porque as pessoas não entendem. No geral, é ótimo. É um grande jogo de xadrez em um nível muito alto, xadrez de altíssimo nível. E eu estou lidando com jogadores muito inteligentes. Essas são pessoas que não chegam lá à toa. Sabe, você está lidando com grandes intelectos, pessoas que possuem um QI extremamente alto. Essas não são Jasmine Crockett e o grupo dela. Essas são pessoas inteligentes. São pessoas inteligentes, violentas e cruéis. E algumas pessoas são muito legais e outras são muito legais, mas violentas. Eles se tornam violentos. E se eu não fizesse isso? Se eu não tivesse feito o que fiz, nós teríamos sido atingidos. Número 1, muito importante, foi a rescisão do acordo horrível de Obama. E número 2, esse belo avião atingindo eles há 8 meses, seja lá quanto tempo foi, e destruindo a base nuclear deles. Isso os deixou completamente desnorteados. Se eles tivessem aquela bomba em qualquer um desses momentos, 5 anos atrás ou 7 meses atrás, se eles tivessem aquela bomba, ela teria sido usada quase imediatamente.